10K da Tribuna tem assim, uma importância muito grande na minha carreira, por ter assim, despertado realmente esse interesse. Vou me dedicar às provas de rua. O que despertava a atenção de correr o 10K da Tribuna era as performances dos atletas, né? Todo mundo vai lá, faz marketing. A prova eu comecei em 1986, então junto comigo ela nasceu, então foi uma prova que cresceu comigo. Era uma prova que também dava nome. A corrida de cadeira tinha pouca visibilidade na sociedade. Depois da Tribuna, ajudou a mudar aquela visão do deficiente, de coitado. Os 10 km impulsionaram a minha carreira, porque foi a primeira corrida de rua que eu participei. Então eu gostei muito daquela adrenalina, do vento. Reúne todos os corredores de elite, os melhores do Brasil, como também vem gente de fora de Santos para assistir a prova. É uma São Silvestre em Santos. Em 1986, Paulo Silvares, que era o secretário de esporte de Santos, fez uma reunião na Tribuna com meu irmão Roberto e o Denis Bueno para fazer uma homenagem à rádio, uma etapa do Campeonato Santista de Pedestrianismo. Então foi feita com 950 inscritos, a primeira edição dos 10 quilômetros da Tribuna. Ano seguinte, a gente resolveu fazer carreira solo, já fora do Campeonato Santista. Então, em 87, que a gente começou a organizar nós próprios os 10 quilômetros. Foi aí que realmente começou a crescer um pouco as corridas aqui na Baixada Santista. E desde 2011 é esse percurso atual. Sai aqui da João Pessoa, em frente ao antigo prédio do jornal A Tribuna, que é a avenida mais larga de Santos. Pega o túnel, Rangel Pestana, Ana Costa, Francisco Glicério, Canal 5 e chega na praia. Tem poucas curvas e as curvas não são em 90 graus, elas são um pouco mais arredondadas, então o atleta não perde muito rendimento. Percurso muito rápido, completamente plano, para as pessoas conseguirem fazer o seu recorde pessoal. Esse lugar aqui é um local muito especial, né? A Praça das Bandeiras. E aí a memória vem à tona aqui, né? Aqui que é feito o pódio da corrida e por várias vezes eu estive aqui, ó, na primeira colocação. Fui uma criança muito ativa, que brincava na rua, na periferia de Brasília. Isso que fez com que eu tivesse essa predisposição para o esporte em geral e para a corrida, né? Meu irmão, ele conheceu um grupo de amigos que corria na cidade onde a gente morava. Eu sempre pedia para que ele me levasse lá para a corrida, né, para que eu pudesse, só que eu era muito novo, eu tinha 12 anos de idade. E aí ele nunca me levava. E aí a minha mãe, de tanto insistir um dia, ele me levou. E nesse dia, né, para surpresa dele, para quem estava lá no treino, eu cheguei na frente de todos que estavam correndo. E aí, a partir daquele momento, ele falou, não, vem treinar com a gente, vem pro grupo. E aí começou a minha história com a corrida. Já está liderando a corrida o Marilson. Atleta com a camiseta número 177. Está correndo descalço. Vem mantendo o seu ritmo constante, sua marcha bastante coordenada. Aí o vencedor dos 3.000 metros, hein? O pontapé inicial para mim em corrida de rua foi realmente aqui, nos 10 quilômetros da Tribuna. Ganhei 6 vezes, não dá para acreditar muito, né? Às vezes nem eu acredito. Porque vencer uma prova com esse nível que é aqui, né? com africanos participando, com a elite brasileira participando, é muito difícil mesmo, né? Como eu disse, vencer uma vez já é difícil, imagina 6 vezes. Seis títulos em altíssimo rendimento, com os melhores, ele superando atletas africanos, ele superando os melhores brasileiros. E ele poderia ter ganhado mais,
Ele foi, se eu não me engano, ele foi 3 vezes vice ainda e mais uma vez terceiro. Eu gosto de correr muito essa prova, gosto muito do público que vem, torce para mim durante quase toda a prova. Cheguei a ser também o recordista da prova, sempre largava, saía forte, fazia as passagens rápidas, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto quilômetro, dentro do ritmo, né, de quebra de recorde. Em 2011, né, de tanto bater na trave, eu acabei quebrando o recorde da prova, né, e não quebrei o recorde de qualquer um, também do Vanderlei Cordeiro de Lima, né, um dos grandes atletas que a gente tem no país. Eu fui crescido num ambiente, mesmo diante da pobreza, né? Meus pais muito religiosos, né? E assim, buscando sempre a perseverança, né? Acreditando sempre na fé. Fé, com certeza, ela rompe barreira, ela atravessa montanhas, né? Fui criado na lavoura, na roça, né? Cortando cana, colhendo algodão, ajudando meus pais, né? O primeiro contato que eu tive com a corrida foi através de uns jogos escolares. E assim, a corrida criou uma perspectiva, né, de sair daquele mundo do trabalho na lavoura para conseguir ou conquistar um emprego um pouco melhor, né? Esse era o grande objetivo, né? Mas eu falo, eu não nasci atleta, eu me tornei atleta, né? Com muita dedicação, comprometimento, pontos fundamentais para que eu pudesse alcançar algo assim que jamais eu poderia imaginar que eu pudesse ter conquistado, né? Que foi se tornar atleta, né? Ter conhecido muito mais do que eu imaginava no mundo da corrida. Atenas era a minha terceira participação nos Jogos Olímpicos. Em 2003 eu havia sido bicampeão pan-americano, mas terceira colocação do bicampeão pan-americano não me dava vaga para os Jogos Olímpicos. Eu tive que correr uma maratona em abril, que foi a maratona de Hamburgo, e o Ricardo falou para mim, Vanderlei, você não vai ter outra chance. É teu último Jogos Olímpicos. Fui campeão da maratona de Hamburgo, carambei meu passaporte e fiz todo um planejamento junto com o Ricardo para Atenas, né? A gente só não poderia contar que aquele maluco irlandês me tirasse da prova, né? O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima é o líder. E ali se mantém, num surpreendente voo solo até o quilômetro 37. É quando a maldade aparece. E é grande, um sujeito infeliz. Vanderlei perde 10 segundos. Tem que retomar a velocidade, a confiança. Os músculos não entenderam nada. Toda a minha carreira eu fui muito disciplinado, muito focado. Não seria no meu maior momento da minha carreira, onde eu estava liderando a prova olímpica, que eu ia desistir do meu sonho. Então não passou nada pela minha cabeça sair daquela situação e buscar aquilo que eu sempre busquei ao longo da minha carreira, que foi fazer sempre o melhor, mesmo diante das minhas limitações, buscando a possibilidade de ainda conseguir uma medalha ao nosso país. E conseguiu. E consegui. Nós tínhamos combinado que o top 10 para ele seria um resultado excepcional, para ele e para o Brasil, né? E ele foi terceiro, né? Mesmo acontecendo tudo aquilo, né? Poderia ganhar a medalha de ouro? Ninguém sabe. Hoje ninguém sabe. Eu acho que sim, ele acha que sim. E, obviamente, o mundo reconheceu isso, né? Em outras duas honrarias que ele recebeu, na minha opinião, são tão relevantes quanto a medalha de bronze olímpica. Uma delas foi a própria medalha Pierre de Coubertin, né, que é o símbolo do fair play mundial. E depois, em 2016, ele foi escolhido para ascender a pira olímpica, nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Né. Uma linda escolha de uma linda história do esporte. Cada degrau daquela escada como fosse um capítulo da minha história e da minha vida. Então, quando eu cheguei lá em cima, eu falei como valeu a pena percorrer todo aquele caminho, mesmo com toda a adversidade, para chegar aqui e receber essa glória tão grande, né? Que é o reconhecimento. E recentemente, o ano passado, o Comitê Olímpico Brasileiro criou uma premiação dentro do Prêmio Brasil Olímpico, que é uma medalha de fair play chamada Vanderlei Cordeiro de Lima.
O nível técnico dos últimos anos tem crescido e esse ano não está sendo diferente, né? Acredito que deve ser a prova mais rápida do Brasil nos 10 quilômetros, né? Estava ali no começo da ascensão da minha carreira, né? É memorável ver essas imagens assim e saber que eu rompi algumas barreiras, né? Até a barreira que eu achava que era impossível, né? Mas o esporte me ensinou a ser forte, né? Para romper a adversidade. Como é que é rever essa imagem aí, você novinho? Você não tinha nem 30 anos aí? Não, e tinha cabelo, né? E aí tá reconhecendo a cidade? É, alguns pontos que ficaram marcantes para mim, né? Aquela chegada ali, nossa, a galera ali batendo na mão. Aquele pulinho da vitória ali. A organização da corrida está de parabéns. Eu acredito que essa corrida é a melhor organização do país. Eu fiz parte de um momento e de uma geração que era muito mais competitiva do que era hoje, né? Então os números dos atletas correndo abaixo de 30 era assim, enorme. Então era 30 atletas correndo abaixo de 30 minutos nos 10 km da tribuna. Uma geração casca grossa, né? Ronaldo da Costa, Luiz Antônio, Emerson Zerben, Marilson já corria também na ponta ali também. O Chamba também, o angolano, que com certeza faz parte dessa história da corrida, né? O Zelenilson. Nossa, são tantos atletas que enumerar todos acaba até esquecendo, né? Mas era muito competitivo, uma geração que fez história no atletismo brasileiro. E é engraçado que são atletas que chegavam aqui, venciam e depois estouravam. Foi assim com o Ronaldo, que depois ganhou a Maratona de Berlim, o Vanderlei com a Olimpíada, o Marilson, depois com o bicampeonato da Maratona de Nova York. Então eles vinham aqui, eles sabiam da prova, da importância da prova, e daqui eles explodiam. Então assim, a gente já conseguiu acompanhar a história do atletismo brasileiro, sempre passou por aqui por Santos. Né? A tribuna é muito motivador, né? A galera que vem pra rua, a expectativa de quem vai ser o ganhador, na torcida, faz uma grande diferença na vida de um atleta. E eu lembro que desde a largada lá no centro, lá até o final da prova, foi momentos assim marcantes na minha carreira, na minha vida. Eu lembro que até o 8º quilômetro eu estava no grupo ali, aí a partir do 8º quilômetro eu tomei a decisão, falei, não, agora eu vou fazer a minha corrida. Eu fui impondo um ritmo mais forte. Aí, se não me falha a memória, ainda acho que o Valdenor que tentou me acompanhar ali, mas acabei desgarrando ali. Quando eu vi a linha de chegada lá, eu não passava pela minha cabeça. Eu não estava nem preocupado em bater o recorde, né? Eu estava preocupado em ganhar a prova, né? E aí fui fazendo aviãozinho, batendo na mão da galera, na chegada ali. Que ele veio comemorando ali nos últimos 200, 300 metros, fazendo o aviãozinho e tal. E ele terminou e ainda deu uma bronca nele. Falou assim, você podia ter corrido abaixo de 28, se você não fizesse essas gracinhas aí, né? Mas foi uma marca, obviamente, espetacular. Ele fez uma corrida limpa ali, ele correu com os melhores atletas até o 5º quilômetro, depois ele se mandou, foi embora, fez uma corrida brilhante. Até hoje, 28:01 é um tempo excelente, é um tempo de super elite. Talvez não fosse batido até hoje, não tivesse sido batido por queniano, por etíope, por ninguém. Aquele momento foi marcante porque ali veio o tema da vitória, né? O hino do Ayrton Senna de fundo ali. E eu acho que não só marcou aquele momento para mim, né, como vencedor, como recordista da prova naquele momento, mas também acho que de toda aquela galera que estava assistindo a prova ali. Aquele hino da vitória ali, com a minha chegada fazendo aviãozinho, eu acho que marcou a vida de muita gente naquele momento, naquele dia. Cadê o tema da vitória? Faltou a música. Esse aqui foi meu primeiro troféu, a Tribuna de Santos, onde me consagrei campeã pela primeira vez dos 10 quilômetros cá. A sensação é única, né? Porque só de pensar que você ganhou na cidade tantas vezes e representou.
comecei a minha carreira em 1985, através da professora de Educação Física. Ela me colocou numa prova de 800 metros, fazendo um teste. Aí dali eu fui pegando o gosto, e ela foi me treinando na praia. Foi quando eu encontrei o professor Daniel, que fazia parte da prefeitura, que trabalhava com jovens. Foi na hora que eu passei para o alto rendimento, o professor João Roberto, que também fazia parte, era contratado da prefeitura. E dali eu comecei minha carreira de corredora de provas de meio fundo e fundo. Vai, levanta o pé atrás. Isso. Então, quando você pega uma atleta do nível da Leone, disciplinada, organizada, sabe o que quer, que isso aí te dá resultado. Ganhei 8 vezes o campeonato de pedestrianismo e dali tinha a prova da tribuna incluído. Começou na década de 80 e ela foi crescendo também junto comigo. E dali eu fui campeã 3 vezes, né? 91, 93 e 94. A tribuna é um 10 km muito rápido e todo mundo espera conseguir uma ótima marca. Prova da tribuna acabou me levando para correr fora de outras cidades e fora do país. Então, tanto ela ganhou o nome, como eu também ganhei como atleta profissional. Eu ganhei 2 vezes a Maratona do Rio e ganhei 2 vezes a Maratona de Blumenau. E dali comecei a me dedicar mais ainda para a maratona. Eu acabei ganhando a Maratona de Barcelona em 2001, primeira sul-americana a ganhar uma prova internacionalmente. Trabalhava em uma casa de família onde eu morava e depois eu ia fazer faxina em outras casas. E aí eu conheci o Valmir através de uma faxina na casa dele. Ele era uma referência aqui em Santos pelas competições que ele fez, as vitórias da prova de 100 km que ele fazia. Ele falava que eu tinha biotipo para ser uma grande corredora. Tem uma relação com os 10 quilômetros, assim, de amor, né? Que o meu primeiro pódio foi em 2003. Tinha muitas corredoras boas e para mim foi uma emoção muito grande. O público de Santos, eu escutava muita gente conhecida gritando, vibrando com o meu terceiro lugar. Aí foi através da tribuna que foi meu pontapé para estar na elite brasileira. A grande alegria dos santistas foi a colocação da atleta Sirlene Souza de Pinho. Determinada, ela ficou com o 3º lugar para colocar o nome da cidade no pódio. Chegar aí na frente de mulheres com nome, para mim já é uma honra, que eu sou fã delas, elas sabem disso. Ganhei a meia do Rio em 2005, a Maratona do Rio em 2010. Sou bicampeã da Maratona de Buenos Aires. Ganhei bronze no Mundial Militar. Fui também 2ª colocada na Volta da Pampulha, 5ª colocada na São Silvestre. Então tem vários pódios. Trabalhei muito a cabeça dela, que o atletismo podia mudar a vida dela. E graças a Deus mudou muito a vida da Sirlene. Tenho um orgulho muito grande de falar isso. Valmir sempre colocou na minha cabeça que se eu levasse a sério, eu tinha condição de ficar aí entre as melhores do Brasil. Ela mostrou que ela tinha vontade de vencer na vida, como o Giovanni também, que é um outro atleta que eu também treinei, além da Sirlene. E eu ensinei a eles a ter a responsabilidade e a disciplina, que é a parte mais difícil. Aí eu observo tudo, né? É o dia que eu falo, é o único dia que eu não corro. É no dia dos 10 km da tribuna. E tem a Kelly também, que é minha esposa, que mexe com a parte de elite. Eu cada vez mais feinha, ela cada vez mais bonita. Levanta, me dá um abraço. Como é que é trabalhar com o marido? Muito mais fácil. Ele é mais a cabeça técnica e eu entro mais com a parte burocrática. A gente já está aí há 27, 28 anos trabalhando nos 10 quilômetros. A equipe é fundamental para a vida e para a organização, para a prova chegar aonde ela chegou. São 40 anos de sucesso. O meu sonho era ser jogador de futebol, mas eu gostava muito também da corrida. E comecei a correr na praia.
Aí depois eu comecei a aparecer na TV e muita gente começou a correr comigo na praia. E na praia, assim, às vezes eu estava correndo, quando eu olhava assim, tinha 20, 30, 40 pessoas correndo atrás de mim. Estou há quase 10 anos fora de Santos, né? Agora estou em Miami. Mas quando tem uns 10 quilômetros da tribuna, eu e a Kelly pego o avião e vem para cá para os 10 quilômetros. Dá saudade de correr na orla? Sim, da praia, né? Aqui tudo começou, né? Ando pela rua, as pessoas vêm falar comigo, isso é muito gratificante, né? Sente saudade das pessoas, né? Da cidade. E foi aqui onde eu comecei. Em 1992, mais ou menos, tinha um banco na Espanha que queria me levar para lá de vez, porque eu corri um 100 km muito famoso que ele saia. E eu não tive a coragem de ir. Não tive a coragem, falei, não, vou ficar com saudades da minha família, dos meus amigos. Mas quando a minha filha foi estudar nos Estados Unidos e acabou casando, quando nasceu meu neto, aí a gente acabou indo para lá, né? Acabamos ficando lá. Se tocar o coração, aí eu começo a chorar. Tem alguma coisa mais que você gostaria de falar? Obrigado a todos. A prova ela começou a ter uma projeção internacional quando alguns atletas chegaram. Primeiro vieram os sul-americanos, veio a Marta Tenório e o Nestor Garcia, que ganharam aqui com excelência também. A Marta foi bicampeã. Mas 2000 deu uma mudança geral. Foi quando chegou um angolano aqui, Chamba, o primeiro que já ficou conhecido pela sua irreverência, ele era alegre, mas corria muito. Foi campeão 3 anos seguidos. 3 vezes campeão, na prova mais rápida da América Latina, se não do Brasil. São muitas memórias juntas, eu só me recordo de boas coisas. Eu me senti tão orgulhoso por ter participado, por ter ganho, né? E senti-me que eu fiz o meu papel. Correr ao lado do Vanderlei, do Marilson, e outras coisas mais. Foi um sucesso, foi um orgulho da minha parte. Uma vez é uma façanha, 2 vezes é o máximo, 3 vezes eu não sei. Chamba não era um corredor por acaso, foi um atleta que foi para 6 Olimpíadas, começou desde velocista até a maratona. Primeiro era só Quênia e depois começaram a vir os outros atletas, né? Da Etiópia, de todos os países. Muito obrigado a toda a gente que gosta de João Tiamba, que gosta do atletismo, em especial que gosta da festa de Santos, porque os 40 anos não são os 40 dias e eu me sinto feliz. Vou estar sempre feliz. Olha, aqui me considero o angolano mais feliz da face da terra. O recorde é do Maxwell Kortek Rotich, de Uganda. Completou o percurso em 27 minutos e 22 segundos. E o brasileiro, Marilson Gomes dos Santos, com 27,59. E os recordes no feminino, a Pascalia Kipcheng, do Quênia, com 30,57. Campeã da São Silvestre em 2009, disparou para faturar a vitória com tranquilidade. Inclusive, em 2012, que foi o ano que ela bateu esse recorde, foi o segundo melhor tempo do ano pela IAAF, a Federação Internacional de Atletismo. Prova no mundo inteiro, o segundo melhor tempo foi aqui em Santos. E a melhor brasileira é a Simone Alves dos Santos, com 32 minutos e 32 segundos, 2011. Se você perguntar para esses atletas qual é uma das melhores provas, eles vão com certeza citar os 10 quilômetros. Por tudo. Pelo percurso, pela receptividade que eles sempre tiveram aqui, da organização e do público. A chegada é maravilhosa, aquela multidão. Nossa cadeirante chegando, cadê os aplausos para ela aí? Bora lá, Andressa! É motivante, é cativante, né? A gente tira até forças da onde não tem. Por se tratar de uma prova muito rápida, muitas vezes você entra aqui principalmente nesses últimos 2 quilômetros, sem perna mesmo, assim, no popular da corrida. E aí você conta um pouco realmente com essa vibração, com essa torcida. Eu quero ouvir o grito da galera aí, gente! Por mais que seja uma prova atraente com relação ao percurso, a essa coisa de fazer marca, mas ela tem que ser uma prova muito bem organizada para ser procurada, e é o que acontece aqui. Por ter um diretor, né, como o Santini aí na prova, que também é corredor, que conhece muito de corrida. Ele sabe do que é necessário fazer uma grande prova. A partir de 97, assumi a diretoria da prova. A primeira coisa que eu fiz foi a medalha.
Até então a gente só dava certificado de participação. Aqui, em homenagem ao Pelé, foi a 37ª edição, 2023, tenho muito carinho por essa. Essa aqui é a medalha desse ano, 40 anos da prova e sempre com o nosso logotipo, que é o corredor. A minha primeira edição foi em 94, era a 9ª edição da prova, e de lá para cá, 31 edições eu corri todas. Em 96 foi o meu melhor tempo, 38,56, não tinha medalha, mas eu tenho um certificado que ali comprova esse meu tempo. Outra curiosidade que eu tenho nos 10 quilômetros, 2 vezes eu fiz o mesmo tempo, 40 minutos e 10 segundos. É muito difícil você casar esse tempo. E agora você está treinando para fazer em quanto tempo? Vou ver se eu consigo baixar de 47, ser melhor que no ano passado. O que te levou a correr? Eu jogava tênis antigamente e aí comecei a ter um problema nas costas, comecei a procurar outros esportes. E aí a minha mãe estava em Nova York e ela perguntou, você não quer vir aqui correr? Eu falei, pô, mas eu não corro, mas eu vou fazer um teste. Aí eu acordei o dia seguinte, corri 20 km de manhã e 20 km à tarde. No dia seguinte não consegui levantar da cama, estava todo dolorido. Liguei para ela e falei assim, mãe, não vou conseguir fazer, mas no ano que vem eu vou treinar para fazer a maratona de Nova York. E em 97 fiz minha primeira maratona. Algumas provas que eu fiz no exterior e até no Brasil, eu tive algumas ideias que eu vi, gostei muito lá e trouxe para os 10 quilômetros. Nós fomos a primeira prova a ter no Brasil largada em ondas, né? E foi numa prova nos Estados Unidos que eu vi, a gente já estava com 7 mil atletas, no túnel funilava. Então as pessoas não conseguiam correr. Aí eu falei assim, nossa, a gente precisa ter largada em onda, que é para esticar a prova. São 13 largadas hoje. A primeira é PCD, a elite feminina, elite masculina, a elite B é quem tem tempo do ano anterior, masculino e feminino, depois as largadas as pessoas escolhem as suas largadas, é mais ou menos por tempo, né? Quem corre um pouco melhor vai na frente e cada um vai escolher a sua largada. Outra novidade nós tivemos em 2008, a gente contratou vários marcadores de tempo. Vanderlei, Marilson, o Emerson Iserben, que já ganhou a São Silvestre, Ronaldo da Costa, Valmir Nunes, que é bicampeão mundial de 100 km, a Edinalva Laureano, que é a pretinha, que já ganhou os 10 km, a Márcia Naloc, que também já ganhou os 10 km, vão com placa, falou assim, olha, eu quero fazer em 1 hora. Então você procura o teu marcador de tempo, você vai com ele, que ele vai chegar em 1 hora. O Mauro tem uma passagem legal, que teve um ano que ele foi o pacer. Foi com o Ronaldinho da Costa. Foi um tempo bom, né? Fizemos certinho. O Ronaldo da Costa, que é campeão da São Silvestre, é o primeiro homem a baixar de 3 minutos numa maratona. Nós tivemos os instagramáveis, a nossa marca registrada, que são os medalhões. É a medalha e a gente faz em formato grande. Isso foi numa prova em Londres que eu vi. Eu achei fantástico e desde então a gente implanta em todas as nossas provas. A entrega dos kits também foi numa prova fora, então tem uma feira lá, a gente tem um memorial das nossas camisas. Tem um memorial das medalhas das edições antigas. Poços de águas, a gente tem a cada 2 quilômetros. Geralmente é a cada 3 ou cada 5 quilômetros. A gente faz a cada 2, porque tem muito corredor amador aqui. Muita gente que não corre. Então a gente tem uma preocupação com os atletas. Então ele sabe realmente o que é necessário para se fazer uma grande prova. Em geral, ela sempre foi muito bem organizada, desde a largada até a chegada, até os dias que antecedem a prova e tudo mais. Então é uma prova, sem dúvida, assim, uma das melhores provas do Brasil. Prêmio de Excelência FPA de Corrida 2026. Assim como fazem nas corridas o reconhecimento aos atletas com as premiações gerais e de faixa etária, a gente idealizou o Prêmio de Excelência para que o organizador ele pudesse também ser premiado. Gostaria de parabenizar o grupo e a prova por esses 40 anos. A gente sabe o quão é difícil você manter essa longevidade nas corridas e ter provas com essa marca.
Em 97, 3.700 atletas correndo naquela época, era muita gente. Né? A gente ficava deslumbrado de tanta gente, porque é uma das grandes provas de 10 km do país. E hoje, 25 mil pessoas participando dela, é algo que naquele momento, em 97, seria imaginável. Né? Esse ano, em 39 minutos, acabaram as inscrições. 25 mil pessoas. A gente gostaria de ter mais atletas. O problema é que não cabe. A gente zela muito pela segurança dos atletas. A gente tem ambulância, tem motoambulância, tem atendimento médico, as tendas médicas. E outra, as avenidas, a gente procura correr nas mais largas. Mas mesmo assim, é muita gente. A prioridade é a segurança do atleta. Tudo certinho. Tá. E aí a higienização, né? E a equipe já vou estar falando quando? com os staff, já começa na segunda-feira agora. É uma prova que exige muito cuidado em cada detalhe. E aí a gente tem toda uma equipe estruturada para fazer largada, concentração, percurso. Os 10 quilômetros ele já faz parte do calendário da cidade de Santos. Então, assim, além de toda uma estrutura interna que nós temos de uma equipe de planejamento, comunicação, eventos, que se envolve, a gente conta muito com o apoio da cidade mesmo, de Santos. Da CT, na logística de trânsito, a gente tem muito apoio do 6º Batalhão da Polícia Militar, Guarda Municipal, SAMU. A gente tem também, não menos importantes, uma turma gigante que costuma estar em todas as provas com a gente, né? Mas aí eu tô falando de uma turma gigante, assim, algo em torno de mais de 1000 staffs, que a gente fala, né? Entre coordenadores, fiscais e staffs. 10 quilômetros, a largada é logo ali. Já trabalho há 35 anos no Grupo Tribuna. Entrei na rádio, né? Em 1990, de patrulheiro. Virei motorista, né, e fui convidado para trabalhar na prova e justo de carro madrinha, que é onde eu coloco o cronômetro da prova, né? E o atleta de elite, ele corre olhando ali o relógio da prova. Dentro da van também vai os técnicos dos atletas, eles vão ali o tempo todo gritando, às vezes falando até em outra língua, né? Porque vem bastante estrangeiro participar da prova e a emoção toma conta, é muito bacana, chega a arrepiar, viu? Também faço a coordenação, né, da aferição da prova, todo o acompanhamento durante a madrugada e depois marca a pintura de solo, que vem o pintor junto também com a CET, que tu vai fazendo de KM a KM, entendeu? KM1 na saída do túnel, KM2 na costa ali com a Lucas Fortunato. Eu acompanho essa pintura de solo, que é a marcação ali para estar tudo bonitinho pro dia da prova. Vou puxar ela. E é gratificante tanto trabalhar com as equipes, né? Com a coordenação da prova, com a direção da prova e os atletas, eu aconselho, vem correr, vem. Essa prova vai ser muito especial, porque vai ser os 40 anos da Tribuna, vai ser um marco bem legal de todo esse tempo, toda essa história, essa trajetória que se tornou a corrida, né? Ainda mais no Brasil, que ela está cada vez mais crescendo. Eu estou muito feliz de ver que as pessoas estão cada vez mais buscando esse hábito saudável e se preocupando com esse lifestyle da corrida e de se cuidar. Bora 10 km da Tribuna! Te espero lá! Lembra do arrastão da saúde? Sim. Estão lembrando disso. Sempre estive envolvido com o esporte. Participei de todas as provas da Tribuna, desde o começo, até eu ter um problema do coração. Isso foi em setembro de 94. E estava chegando a prova da Tribuna, em 95. Eu ia no médico, aquele cara chato, doutor, eu quero fazer alguma coisa. Até que ele chegou, você pode fazer o que você quiser, desde que você não passe 130 batimentos por minuto. E aí eu fui fazer os 10 quilômetros que eu sempre fazia de treino. Quando chegava em 129, eu caminhava. Nesse primeiro treino eu fiz em 90 minutos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou chegar em último, não envergonhado, eu vou chegar em último fazendo barulho. Que é a história do arrastão da saúde. Os últimos serão os últimos.
E eu tinha um amigo, falou, eu vou contigo. E aí o amigo falou pro Mosquito, era um dos maiores triatletas do Brasil na época. Ele falou, eu vou com o Geraldo. E aí falou pro Emerson. Conclusão, nós juntamos 250 pessoas nessa brincadeira. A camiseta vinha de graça, porque o patrocinador pagava a camiseta. Vou vender a camiseta e o dinheiro entra para fazer benemerência. Naquela época, alguns atletas estavam anonimamente ajudando o Motorzinho, que era o José Elisário dos Santos, que era um ultramaratonista, ficou paraplégico. Então a primeira cadeira de roda dele foi comprada com a renda da primeira saída do Arrastão da Saúde, que foi em 95. O Motorzinho morreu faz pouco tempo, ele foi um exemplo de resiliência. Ao longo dos anos, nós tivemos o Nuno Léo Maia, Murilo Lima, ele cantava no Capital Inicial, o Valmir Nunes, o Frei Rosante, o Coronel Bezzi, que era o comandante do 2º BC, o Núbio, do triatlo, o próprio Pepe Astucci, um monte de personalidades que saíam com a gente. Foi a primeira prova no Brasil a ter caminhante. E com isso, estimulou muita gente que não conseguia correr os 10 quilômetros, andar, trotar e depois vários viraram corredores. 12 por hora, mantenha aí 12. Mantenha. Eu me sinto, eu e o meu grupo, os pioneiros de tornar a prova da tribuna não só uma prova competitiva, como é até hoje, como uma segunda maior prova desportiva do Brasil. A primeira é São Silvestre, inegavelmente. Mas no Brasil não tem outra, nem na América do Sul, tão emblemática, tão festiva quanto a prova da tribuna. Bom, a tribuna é uma prova histórica aqui em Santos, né? Eu que moro em Araras, interior de São Paulo, mas tenho familiares aqui, então tive a oportunidade de participar há 4 anos, vou participar esse ano também, né? Mais uma vez. É uma prova que lá na minha cidade, que fica 3h30 daqui, todo mundo fala, todo mundo quer vir participar, com toda a beleza da cidade de Santos. E tenho certeza que esse ano vai ser a melhor edição de todas, né? Afinal são 40 anos, né? Em 2013 eu vim participar a primeira vez da tribuna e aí eu fiz esses 10 quilômetros, me apaixonei e desde então venho correndo todos os anos. Eu acho essa prova tão especial que me apaixonei por Santos e hoje eu estou morando aqui na frente, mudei para cá. Então da tribuna eu já fui para 6 maiores maratonas do mundo, já corri maratonas em diversos lugares. Corri a tribuna para 39 minutos e é uma marca que eu me orgulho muito porque eu treinei muito para um dia correr essa prova. Não como profissionais, mas como uma amadora que é apaixonada por esse mundo. Saber o quanto que a corrida impacta a vida das pessoas, né? Não só lá na ponta, né? Mas quem está lá atrás também, o atleta amador, que cada atleta, cada um que corre tem sua história, né? Tem seus desafios, tem suas metas e é isso que faz a corrida se tornar o que é hoje, né? A participação dos pelotões dava um colorido especial para a prova. E isso é muito o dedo do Roberto Santini e do Marco Santini. Deu a grande virada quando as empresas do Porto começaram. Era uma jogada de marketing maravilhosa. O funcionário que tem uma qualidade de vida melhor, ele vai produzir melhor. Então as empresas estão investindo nos seus funcionários que viraram atletas. Vários começam a correr de verdade. Então tinha grupos de 20 pessoas, grupos de 15, mais grupos de 800, grupos de 1000. Academias vieram associações de classe, e você já vê o resultado na praia. Você vai correr na praia de manhã cedo, já tem vários grupos treinando, já as academias, as assessorias já estão treinando. Tem pessoas que querem correr mais rápido, damos os caminhos para eles conseguirem chegar lá, as instruções, tudo certinho. É levinho. Não, é levinho, ó, nem vou abrir o relógio. Nós dizemos aqui na assessoria que nós somos os facilitadores para eles chegarem nos objetivos que eles realmente desejam. Eu sempre quis correr, sempre tentei, corri um pouquinho, voltava, cansava, eu faço várias atividades físicas, mas a corrida é uma coisa que eu não conseguia. E aí eu comecei aqui e eu vi que eu tive uma evolução, um avanço. A maioria do pessoal que corre hoje em dia começou por causa dos 10 km da tribuna. Preciso ir atrás daquele pace melhor para você se desafiar todo dia a melhorar. A terceira vez que eu faço essa prova e a cada vez que eu faço, meus tempos estão diminuindo e eu quero ver se eu consigo alcançar a marca de fazer a prova abaixo dos 34 minutos. O foco de todo mundo sempre é a tribuna, não tem jeito. Então a gente faz os treinamentos específicos para todo mundo com foco na tribuna.
A gente sobe lá o Asa Delta. A vista é bonita. Com a câmera na mão. Quando eu vou correr na praia, eu fico contando 5 pessoas correndo com a camisa azul, 2 com camisa amarela. Então isso me deixa muito orgulhoso, pessoas usando a nossa camisa das provas. Eu participo já pelo menos há uns 15 anos já da prova. A expectativa é a melhor possível, né? Cada ano a prova cresce mais, cada ano a organização é melhor. A gente escuta na rua, falou assim, pô, eu corri os 10 quilômetros pela primeira vez e agora virei atleta. Nossa, isso para nós não tem preço. Tenho 24 anos, sou natural do Norte, Palmas, Tocantins, hoje vivo em Santos há 4 anos. A primeira prova como profissional nas provas de rua foi aqui na tribuna e eu larguei lá na frente, primeiro pilotão. E veio os melhores corredores do Brasil e veio até o pessoal de fora. E aí você sente, nossa, eu tô aqui, nem acredito. E fiz a prova do começo ao fim, empolgado. A primeira foto da tribuna lá, tá eu lá atrás com um corredor. Nossa, eu tô com um cara aqui, nem acredito. Hoje vivo do esporte, vivo do triatlo, da corrida também. E quero representar Santos, tá lá no top, o pódio mais alto. E é isso. Volta, corrida lateral, core ativo, braço paralelo. Isso. Tem uma excelente expectativa para esse ano, porque a gente está com 85 atletas, tanto para o Rafael Caldeira, nosso atleta profissional, quanto os atletas que estão iniciando, né, que vão fazer aí a sua primeira vez. Eu era de Caraguatatuba e eu já tinha ouvido falar várias vezes da corrida. Antes de me mudar para cá, eu vim passar umas férias aqui e eu assisti a corrida da tribuna. Eu falei, próximo ano eu vou estar morando aqui e eu vou correr na corrida. Eu coloquei como um dos objetivos para esse ano correr os 10 km, consegui fazer abaixo do meu tempo normal, então eu quero tentar fazer ali por média de 40 minutos. Aline Oliveira, tá ótimo. Essa prova, um corre, o outro fica na estrutura. A largada também tem diferentes horários. Então tem que ficar dando aquecimento até a última largada. A gente corre desde 2006, que foi o ano de inauguração da assessoria. Nós trabalhávamos juntos na área do esporte. Num evento esportivo, em 2005, a gente comentou, em São Paulo tem tanta assessoria, né? E a gente tem a praia, uma pista natural, e não existe esse trabalho. E dessa conversa surgiu a assessoria. E para a gente é um privilégio ter sido pioneiro lá atrás, né? E hoje ver esse movimento grande de assessoria, eu acho que tem espaço para todo mundo. E o mais importante é o cidadão ele receber essa orientação física. Na feira, a gente pede para os atletas levarem um par de tênis antigos e a gente doa esses tênis para as pessoas que precisam. Como em todos os nossos eventos, né, nós temos tido muito a preocupação e a responsabilidade com as questões ambientais. Uma ONG faz todo o recolhimento dos copinhos de plástico e aí esses copinhos, eles têm uma finalidade correta para o meio ambiente. Nós fomos a primeira prova no Brasil, quando entrega a camisa, a não ter mais o saco plástico. Há 5 anos que a gente utiliza essa fita reciclável, não mais o plástico para pôr as camisas. Inclusive, essa é a camisa desse ano, amarela, por causa da Copa do Mundo. Então, para os atletas correrem a prova e depois assistir a Copa no mês que vem com a camisa dos 10 quilômetros. Em parceria com o seu Vanderlei, a gente planta todo ano, ali perto da chegada, um pau-brasil. Plantar uma árvore, isso significa que você está garantindo o seu fôlego de vida. Eu falo que o acidente, ele transformou a minha vida para melhor. Eu nunca me imaginei saindo fora do Brasil, nunca me imaginei viajando de avião. O esporte, ele me trouxe a oportunidade de conhecer novas culturas. Hoje eu conheço todos os continentes
Então, me formei também em educação física, graças ao esporte. Eu fui para as Paralimpíadas, nos Jogos Parapan-Americanos, peguei 3 bronzes. Foi uma alegria imensa estar representando o Brasil nos Jogos. Fiquei em 3º lugar na maratona de Sydney e agora conquistei a minha tão sonhada mandala que eu vinha buscando aí há 8 anos. Só recebe a mandala quem conclui as 6 maratonas da Major, que foi Tóquio, Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova York. A mais difícil foi Boston. Foi a minha primeira vez, em 2018, foi o meu início nas maratonas lá fora. A atleta paralímpica Vanessa Cristina representou muito bem o Brasil na maratona de Boston. A Vanessa foi a melhor do país a conquistar a 5ª colocação entre os cadeirantes. Os 10 km foi onde literalmente eu comecei nas corridas de rua. Eu sou heptacampeã do 10 km da tribuna e é muito gratificante, né, ter tantas vitórias com um recorde ainda que não foi quebrado, de 23,54. Na chegada à PCD, a supercampeã Vanessa Cristina garantiu a 7ª vitória na prova. Eu estou muito feliz. Eu acho que eu quase bati a melhor marca da vida. Esse ano, infelizmente, eu não vou estar participando. Fui convocada para estar competindo na Suíça, no Grand Prix. Mas o ano que vem, se Deus quiser, estarei no 10 km da tribuna e correndo aí para tentar quebrar o meu próprio recorde. Lá para 2003, eu comecei a ver o motorzinho correndo prova de rua. Falei, pô, que legal, caramba. Nisso, aqui a Prefeitura de Santos abriu a academia. E eu cheguei pro antigo professor que tinha aqui, Eduardo Leonel, e eu perguntei se ele queria me treinar e tal, né? Ele falou, olha, já sei o seguinte, eu não conheço nada de treinamento de cadeira de rodas. Eu também nunca treinei ninguém com deficiência para esporte. Então, se você tiver paciência, eu vou procurar saber e eu te treino. Hoje o Eduardo, ele é um dos treinadores da seleção brasileira, formou atleta hoje que chegaram às Paralimpíadas, inclusive a Vanessa começou a correr bolsas e hoje ela já participou de 2 Paralimpíadas. Minha primeira prova foi em 2004, uma cadeira que era emprestada, né, diferente dessa aqui minha, que ela é feita na medida, e ela cabia 2 de mim. Eu corria com os braços abertos, cabia 2 de mim naquela cadeira, e foi minha primeira prova e eu me apaixonei pela tribuna. O último título foi em 2023. Jaciel Paulino garantiu o sonhado penta entre os cadeirantes. Quinta São Silvestre eu ganhei e agora meu 5º campeonato aqui na tribuna, que só faltava essa. Eu tava, pô, impossível ver aposentar com 5,5, menos essa aqui da tribuna. Agora tá completo o meu quadro. Todos os atletas importantes do Brasil com prova de fundo já correram a tribuna. Pode ser que não todos ao mesmo tempo. Pode ser que um nesse ano, outro 2 anos depois, mas todos já correram. Por quê? A fama que a tribuna tem entre os cadeirantes é a mesma que o pessoal sem deficiência tem. É a prova mais rápida do Brasil. A tribuna, ela lembra muito a Maratona de Nova York, que iguala ela a de Nova York, é a participação do público. Nova York foi a minha primeira maratona que eu fiz, tinha gente do início até o final, na rua, aplaudindo, gritando, criança, pessoal sentado nas cadeiras. Então o Santos me lembra muito isso. Santos, passa alguns pontos, tem as bandas tocando, tem o público aplaudindo, tem o pessoal apoiando. Vamos que vamos! Vamos lá, gente! Desanima não, estamos chegando! Falta pouco! É a prova no Brasil que tem mais gente incentivando na rua. Familiares, parentes, amigos. Então isso é muito bom para o atleta, que ele se sente motivado, dá uma energia, dá um gás extra. Ao final, quando a gente vira na Avenida da Praia, é aquele incentivo gigante para a gente conseguir chegar. Vamos, 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 você consegue. Muito bacana, é muito legal. É um dia especial.
Bora, bora! Tem uma torcida enorme assim na orla da praia, das partes das bandeiras, todo mundo gritando. Aí quando você tá cansado assim, pô, vou correr mais aqui, eu não vou fazer feio no final aqui, todo mundo gritando assim, vai, não para, não para. Mas a melhor sensação é ter aquele público torcendo por você, nem conhece você direito aí, nossa, isso é emocionante a linha de chegada. Mais 10, mais 10. A gente criou outras provas, voltamos com a meia maratona de Praia Grande, fizemos a 13ª edição no ano passado, vamos fazer a 14ª esse ano e criamos 5 quilômetros. Quando um organizador faz uma prova com o permit da federação, quando um atleta se inscreve nessa prova que tem o permit da federação, os dois estão contribuindo diretamente pelo fomento do atletismo paulista e, consequentemente, brasileiro. Mais rápido, bora, bora! Bora, 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 mais rápido, mais rápido! Estou há 1 ano como técnica de atletismo. O Maurício, eu já conheço ele desde a época que eu era atleta. Conheci quando eu comecei a correr com 17 anos, né? A gente tinha o mesmo treinador a princípio, né? Fazia muito treino aqui na praia. Hoje em dia estamos juntos como atleta e treinadora representando o Santos nas competições. E os 10K você corre? Corro. Ano passado, eu, infelizmente, não corri por conta da lesão que eu tive, mas esse ano pretendo participar da prova novamente e ter um bom resultado, né? Precisava fazer algo para retribuir aquilo que o esporte havia me dado, né? E aí veio a ideia de a gente fazer o instituto, né? Começamos aqui com 20, 30 alunos, né? E a maioria desses alunos são crianças de uma ocupação que fica aqui ao lado da pista. E hoje atendemos aí perto de 400 crianças aqui, né? Esse é o meu grande legado, né? Fazendo com que essas crianças, pelo menos, tenham aquela perspectiva de uma vida melhor, de um emprego, de uma profissão melhor. Porque, na verdade, dentro do Instituto Vanderlei, a gente educa através do esporte, né? A gente tem apoiado um projeto em Cubatão da Instituição Mundo Verde. É importante a gente poder oportunizar o esporte para outras crianças, para que elas possam ter essa mesma experiência que a gente teve. Estou me formando em Educação Física, já estou terminando. Tudo que eu conquistei hoje foi pelo Paradesporto, tem uma equipe de alto rendimento. 19 atletas, cerca de 14 estão entre os 12 primeiros do mundo, medalhistas nas Paralimpíadas e mundiais também. Inclusive a Vanessa, que começou com o Edu, hoje ela é integrante da minha equipe. A ADD, Associação Desportiva para Deficientes. A equipe me ajuda com meu aluguel lá em São Paulo, que eu tive que me mudar para lá, então eles me ajudam bastante. Eu treino no Comitê Paralímpico Brasileiro e também treino aqui na Praia Grande, na estrada, junto com os Guardiões das Rodas. O esporte me trouxe pessoas. Eu não imaginava que existia tanta gente boa que apareceu logo após o meu acidente. Deus me mostrou que existiam anjos, então que me deu suporte para poder lutar e tá conquistando aí tudo que eu venho conquistando. Não é só pai e mãe, né? Pai e mãe tem que trabalhar e deixar a gente, essas pessoas educadoras desde o início da vida. Eu só tenho de agradecer a Deus, né? De ter botado ele no meu caminho desde pequeno, viu o meu talento, né? Ia fazer 800, 1500 e freio como obstáculo e fui indo. Eu com 55 anos de treinador, isso deu uma alegria muito grande encontrar um ex-atleta que conseguiu vencer na vida. Quantos eu tenho por esse mundo afora que estão conseguindo vencer? Obrigado por tudo, tudo bem bom. A gente mora em Bom Repouso, Minas Gerais, a 1.800 quase de altitude, onde a gente procura fazer um centro de treinamento para trabalhar com os jovens. E esse é o nosso objetivo hoje em dia. Fazer os jovens a se dedicar e a chegar onde eu cheguei.
O esporte mudou a vida de muita gente. Os principais campeões do Brasil vieram de uma família muito humilde e hoje são os campeões, são professores, dão treinos, cada um no seu segmento. Da Baixada Santista é a maior prova de esporte, com certeza ninguém tem dúvida disso. Marilson Gomes vinha muito correr essa prova, Marilson Gomes 2 vezes campeão da Maratona de Nova York. Marilson correu a prova 42 quilômetros, a mais ou menos 3 minutos por quilômetro. Extraterrestre, terrestre não faz isso. E aí eu conquistei 3 São Silvestres, 2 maratonas de Nova York, outras provas pelo Brasil afora também, a meia maratona do Rio de Janeiro. Então, assim, e sem contar os recordes, né? Até hoje eu sou recordista brasileiro dos 5 mil de pista, dos 10 mil de pista, da meia maratona. Então, assim, foi importantíssima, né, essa participação aqui, porque despertou esse interesse e ainda mais essa dedicação para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Esse ano de 2026, 60% dos inscritos são de fora da nossa região. Tem muitos grupos dentro da prova. Então as empresas fazem camisa para os seus atletas, para os seus funcionários. Então mexe com a economia, com as confecções, lojas de tênis, véspera da prova, os restaurantes, hotel. Ninguém vem aqui só para correr, toma o coco da barraca de coco, come o milho da barraca de milho. Então está movimentando taxista, Uber. Santista corredor! É o maior símbolo da cidade desportiva. Não tem o santista que não conheça, que não tenha algum parente, algum amigo que não tenha participado. Todo mundo conhece. Eu sou uma privilegiada de poder estar aqui nessa história. Tem outras pessoas que trouxeram essa prova até hoje, né? Então, o saudoso Davidson Yuspa, que eu não posso deixar de citá-lo, passou o bastão para mim em 2018 e nos deixou, mas ele deixou um legado, né, de um trabalho incrível que ele fazia, com muito amor e muita dedicação. E eu acho que eu estou conseguindo levar para honrar tudo que ele fez e que ele fez muito bem. Até o dia que eu passar o bastão para uma outra pessoa e que essa pessoa também consiga enxergar os 10 quilômetros com o mesmo amor, com a mesma alegria e fascinação. É emocionante demais, a chegada ali no Gonzaga, a festa, a galera, as equipes. É gratificante estar participando dessa prova. A cada ano ela evoluindo cada vez mais. O que é mais legal é você subir no palco depois da prova e você ver aquele mar de gente feliz, comemorando, falando, caramba, participou, as pessoas vibrando, comemorando. Assim. E aí eu falo isso, né? Eu ajudei a construir isso. Eu me emociono muito, assim, a prova... é a prova que eu mais gosto. Pós-premiação, chega o último colocado. Aí é a hora que eu dou uma relaxada. E aí, 2 dias depois, a gente já começa a fazer a reunião de tudo que deu certo, o que não foi tão legal. Então, a gente começa a arrumar para o ano seguinte, já começa a ter ideias para o ano que vem. Então, praticamente, os 10 quilômetros, a gente começa a organizar 1 ano antes, para que depois venha esse sucesso, essa grande festa para a nossa cidade. Pensa a responsabilidade e a gratidão de você saber que você trabalha e organiza algo para que sonhos sejam realizados. Me emociona, porque velho, 78 anos, velho chora à toa, né? Mas quando eu vejo a prova, 25 mil pessoas correndo, caminhando, alegres. Cada um com um propósito diferente, cada um com um sonho diferente, com uma conquista, com uma batalha, com um desafio próprio. Agacha aqui, ó, de um lado pro outro. De um lado pro outro. Eu acho que o incentivo que eu dou, ele tá muito ligado
a minha missão de vida. Então, assim, eu me encontrei motivando mulheres, ajudando mulheres, resgatando mulheres. Uma puxa a outra. O ano passado eu encontrei com amigas no meio do caminho que estavam andando e aí a gente começa a correr junta. É bem legal. Então, isso daí é maravilhoso e super gratificante poder incentivar e motivar tantas mulheres incríveis que estão aqui com a gente. Esse câmera corre, hein? Olha! Todo mundo acha que é incapaz. Ah, impossível correr 10 km. Tudo é possível. Bom dia. O pai da minha madrinha, ele corre e ele tem 85 anos. E ele sempre corre os 10 da tribuna, então eu acho uma história assim linda. Eu tô muito ansiosa porque como é a primeira vez correndo essa prova, e ainda mais que é na praia, eu amo correr na praia, o visual é maravilhoso. É a cidade para, e você corre a parte final aqui na praia, na orla, é emocionante. Fazer uma festa bem bonita, então tá todo mundo bem feliz, bem animado para os 10 da tribuna. A gente quer fazer bonito, a gente quer conseguir ter um pace bom para acabar a prova e finalizar com um sorriso no rosto e a medalha no peito. Opa, e aí, campeão? Opa, Maurício, tudo bem? Prazer. Tudo bem? Nossa, que bom conhecer você. Alongando aí, vai correr? Vou correr, primeira vez vou correr agora. Chamaram pela empresa para fazer, eu falei, vou fazer, sempre corro pela praia. E legal conhecer alguém nesse meio aqui pela praia, viu? Você vai gostar bastante, eu tenho certeza que vai ser a primeira sua entre muitas que você vai fazer ainda pela frente. Tomara. O conselho que eu daria para quem está correndo, para quem está buscando rendimento é esse, é persistir, é acreditar, se disciplinar também. Só assim a gente consegue buscar os benefícios físicos, os benefícios psicológicos, né? Eu acho que tudo aquilo de bom que a corrida pode trazer para a gente. É um incentivo gigante aqui ó, na cabeça, porque a pessoa adquire aquilo como uma vitamina emocional. Quer ter uma saúde tranquila e viver mais, a corrida, ela ajuda em tudo. Leva você a fazer amizades. Corrida, acho que é o coração de todo mundo. E a corrida me trouxe tudo isso, meu bem-estar. Vim morar aqui em Santos, eu era sozinha, eu não tinha família aqui e tudo. Então a corrida era o que me fazia viver, né? Sonhar. Eu sou muito grata. Olhar para trás e ver o tanto que eu conquistei, né? Conquistei graças ao esporte. Então a corrida é fantástica para mim. Corrida, em geral, ela sempre esteve em casa, né? Quando eu conheci a Juliana, também a minha esposa, que é daqui da Baixada, ela também já corria. E aí a gente tem o nosso filho Miguel também, que está dando seus primeiros passos na corrida. Está correndo provas mais curtas também. Será que um dia a gente vai correr os 10 quilômetros em família? Né? Existe essa possibilidade, quem sabe um dia, né? É a minha terapia. Ali é o momento que eu tenho para mim e que ali todos os meus problemas vão embora. É ali que eu reciclo, é ali que eu tenho muitas ideias das provas, muitas ideias vieram da minha corrida. Hoje eu supero muitas rochas que vão surgindo na minha vida. Na nossa vida as rochas vão surgindo, cada vez maiores, né? Seja na família, seja no trabalho, e o esporte te dá essa resistência mental para você ultrapassar essas rochas. Cada um que entra na corrida tem a sua própria história, né? Tem os seus desafios, a corrida nos encoraja, nos dá autoestima, consegue indiretamente contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. A maior ferramenta de transformação é a corrida.